Esses dias eu estava olhando umas fotos antigas minhas e eu tomei um susto. E não foi por causa do meu corpo, mas porque eu consegui enxergar exatamente o que estava vivendo naquela época. Naquele momento eu já não estava mais feliz com a minha empresa. Eu acordava sem motivação, sem entusiasmo, eu estava cansada emocionalmente. E olhando aquelas fotos eu percebi uma coisa. Eu tinha me abandonado. Só que eu não sabia disso naquela época. Eu achava que era só uma fase. Achava que era só estresse. Mas hoje eu entendo que o autoabandono nunca acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos. Você deixa de treinar, você começa a dormir mal, passa a comer qualquer coisa porque está cansado, para de se arrumar e vai deixando você sempre para depois. E quando você percebe, já não se reconhece mais. Inclusive, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu engordei 5 quilos. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu sei exatamente de onde esses 5 quilos vieram. Eles vieram da ansiedade. Eu comecei a descontar tudo no doce. Era um chocolate depois do almoço, um doce no meio da tarde, outro à noite. E parecia que aquilo me dava um conforto. Só que esse conforto ele durava poucos minutos, porque logo depois eu me sentia culpada. E aí eu me prometi que na segunda-feira eu começaria uma nova dieta. Só que a segunda-feira chegava e nada mudava. O curioso é que isso não é a primeira vez. Quem me conhece sabe que eu sempre vivi nessa inconstância, no efeito sanfona. Emagreço, engordo, volto a emagrecer, engordo de novo. E durante muitos anos eu achei que meu problema era a falta de disciplina. Só que hoje eu consigo enxergar que nunca foi isso. Porque eu comecei a reparar que toda vez que minha vida emocional saía do eixo, eu era a primeira pessoa que me abandonava. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa agora. Porque às vezes a gente acha que está brigando com a balança. Mas na verdade a gente está brigando com emoções que nunca aprendeu a acolher. E foi estudando Carl Jung que isso começou a fazer muito sentido para mim. Porque Jung dizia que aquilo que nós não conseguimos tornar consciente continua atuando dentro de nós. E muitas vezes encontra uma forma de se manifestar. Na psicologia analítica, um sintoma pode ser entendido como uma mensagem do inconsciente, ou seja, o problema nem sempre é o doce ou a comida. O doce pode ser apenas a forma que a ansiedade encontrou para pedir socorro. Porque aquilo que a gente não enfrenta procura uma saída. E para algumas pessoas, essa saída é a comida, para outras é o álcool, para outras são as compras, o trabalho excessivo, o celular, os relacionamentos. A compulsão ela muda de forma, mas a dor continua a mesma. E eu percebi que estava tentando resolver uma dor emocional com uma solução que nunca poderia resolver. O chocolate não curava a minha ansiedade, ele apenas me distraía dela por alguns minutos, porque depois ela voltava, só que junto com ela vinha a culpa. Você percebe como é um ciclo? Enquanto tudo isso acontece, nós ainda crescemos ouvindo que precisamos ter o corpo perfeito, a barriga perfeita, a pele perfeita, a cintura perfeita, como se o nosso valor dependesse exclusivamente da nossa aparência. Isso é cruel, né? Porque a gente começa a acreditar que só vai ser feliz quando emagrecer. Quando eu emagrecer, eu volto a tirar fotos. Quando eu emagrecer, eu compro aquela roupa nova. Quando eu emagrecer, eu começo a viver. Só que existe um detalhe. Mesmo quando eu estava mais magra, eu também encontrava defeitos em mim. Então eu percebi que o problema nunca foi apenas o meu corpo, era a forma como eu me enxergava. Então hoje, quando eu olho aquelas fotos da época da minha empresa, eu não vejo uma mulher feia, eu vejo uma mulher cansada. Uma mulher que estava tentando sustentar tudo sozinha. Uma mulher que tinha parado de cuidar dela para dar conta de todo o resto.
E quando eu consegui olhar para aquela versão de mim com mais compaixão, ao invés de julgamento, tudo começou a mudar. Porque a culpa nunca sustentou nenhuma mudança duradoura, mas o amor sustenta. E hoje eu já comecei a mudar novamente. Voltei para academia, estou diminuindo o açúcar, estou reorganizando a minha alimentação. E sim, eu quero perder esses 5 quilos que eu ganhei. Só que existe uma diferença dessa vez. Eu não estou fazendo isso porque eu odeio o meu corpo. Eu não estou fazendo isso para caber em um padrão. Eu estou fazendo porque eu quero recuperar minha saúde, minha energia, minha disposição. Porque cuidar do meu corpo deixou de ser uma punição e virou um ato de amor. Durante muito tempo eu tentei mudar meu corpo para gostar de mim. Hoje eu quero gostar de mim para conseguir cuidar do meu corpo. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque quando você muda movida pela vergonha, você desiste. Só que quando você muda movido pelo amor, você permanece. Então, antes de você se perguntar, por que eu não consegui emagrecer? Você começa a se perguntar, o que dentro de mim está pedindo socorro? Muitas vezes a compulsão não é o problema, é o sintoma. O doce nunca foi o meu problema. Era apenas a forma que a minha ansiedade encontrou para gritar. E talvez o seu inconsciente também esteja tentando te dizer alguma coisa. Mas você está disposto a ouvir? Porque a verdadeira transformação não começa quando você perde peso. Ela começa quando você deixa de fugir da sua dor e decide voltar para si. Emagrecer pode sim mudar seu corpo, mas compreender a raiz do seu sofrimento pode mudar a sua vida inteira. Quem olha para dentro, desperta. E não se esqueça. Solte o controle e confie no processo. Um beijo.